Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e vamos falar sobre, outra vez, a história das telecomunicações nos Estados Unidos da América, mas desta vez vamos nos focar diretamente na questão da televisão e da internet fixa, ok? Portanto, se tu gostaste da primeira parte deste vídeo, deixa aí nos comentários, já de início, a dizer que viste esse primeiro vídeo e que gostaste, ok? E nós vamos já arrancar para o segundo. Eu no primeiro vídeo tinha dito que ia esperar para ver o vosso feedback do primeiro vídeo, mas não tive capacidade de ficar à espera, fui logo analisar o assunto e, portanto, estou aqui eu a gravar o segundo vídeo sem antes ter lançado o primeiro vídeo, porque simplesmente achei demasiado interessante para estar à espera, para perceber se vocês iam gostar. Era uma coisa que eu queria fazer, mesmo que vocês não tivessem gostado assim tanto, eu vou lançar na mesma o vídeo porque me interessa muito, 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 ok? Portanto, vamos lá começar aqui, sem perder mais tempo, deixarem já aí o vosso like no vídeo, que ajuda sempre bastante a divulgar o conteúdo, subscrever o canal, estamos quase a chegar aos 4.000 subscritores, eu quero chegar lá o mais rapidamente possível e podes também, caso queiras, aderir aqui no botãozinho do aderir e por apenas 99 cêntimos por mês tens acesso de forma prioritária a estes conteúdos exclusivamente para ti, de uma forma antecipada, ok? Portanto, basicamente vais ver o conteúdo muito tempo antes dele sair para toda a gente, ok? E ajudas aqui, logicamente, o projeto. Ora bem, meus amigos, isto tem muito sumo. Ok? Muito sumo. O vídeo há de ficar longo, certamente. Vocês, quando tiverem a oportunidade, põem os fonezinhos, ficam a ouvir a história. Quando vão fazer a vossa caminhada, quando vão correr, quando tiverem a fazer alguma coisa. Pá, este vídeo é mesmo muito interessante. Ora bem, primeiro vídeo, primeira parte, falámos sobre as redes móveis e identificámos os 4 maiores players desse mercado. Ok? Um bocadinho à semelhança daquilo que existia em Portugal. Temos até lá uma, digamos assim, uma empresa outsider, alguém que está a crescer para além da hegemonia das três grandes. Um bocadinho, epá, isto tocou-nos no coração, porque é uma história que é muito parecida à nossa, não é? Portanto, eles lá têm a Verizon em primeiro lugar, têm a T-Mobile e têm a AT&T, que para nós podem se chamar Mel, Nós e Vodafone, e depois tem uma Dish Boost, que está a crescer, está a criar infraestrutura própria, está-se a desenvolver, foi resultado de uma fusão e, portanto, o próprio regulador obrigou a que isto fosse assim para que não houvesse monopólio. Portanto, há aqui toda uma história que nos é bastante familiar, portanto, até a própria fusão em si, que nós cá tivemos Diginovo, lá existe a Dish Boost, portanto, é tudo muito interessante. E, portanto, foi um vídeo, na minha opinião, bastante interessante perceber como é que funcionam essas coisas, perceber a questão da escala, perceber as dezenas e dezenas de MVNOs que existem lá e, portanto, lá está, é um mercado gigantesco e nós tivemos a falar um bocadinho sobre isso. Qual não é o meu espanto quando eu começo a analisar estes mercados e começo a perceber, por exemplo, que nós cá em Portugal, para nós é líquido dizer assim, bom, a Mel é líder nas telecomunicações. E quando dizemos a Mel é líder nas telecomunicações, dizemos é líder naqueles três serviços tradicionais que as empresas de telecomunicações vendem. Ou seja, televisão, pacotes de televisão, internet fixa e redes móveis. Okay? Portanto, estes são os 3 principais serviços que se vendem. Depois existem algumas outras, dou-vos o exemplo do Grupo da Mel, não é? Que agora também se dedica a vender eletricidade. Há, por exemplo, a Vodafone e a Mel e a nós também têm lojas de venda de equipamentos de eletrónica. Eventualmente existe também a internet, portanto, a venda de internet móvel, portanto, os hotspots de banda larga e tal e coisa. Existe, por exemplo, a questão dos machine to machine, cartões machine to machine. Enfim, existe uma panóplia, o setor residencial, comercial, existe uma panóplia de coisas, mas o tradicional seriam estas 3 coisas. E é muito interessante quando nós olhamos, por exemplo, para o mercado dos Estados Unidos da América e percebemos que as empresas que lideram numa determinada vertente destes três produtos não são as mesmas empresas que lideram em outras áreas, ok? Portanto, isto é muito interessante. E que há até empresas de grande envergadura que simplesmente desistem de determinadas áreas, como nós já vemos mais à frente, porque simplesmente não interessa. E lá nos Estados Unidos há muito aquela cultura do let's go, let's go, let's go. Não funciona, avança já para outra área. Ou não está a dar os resultados expectáveis, ou vai ser muito difícil, ou vamos já arrancar para outra área. Porque aquela é uma economia absolutamente viva e, portanto, praticamente tudo aquilo em que se tu focares numa coisa e tiveres capacidade de investimento, vai resultar. É uma economia gigante, é uma economia efervescente, está constantemente a borbulhar dinheiro, vamos dizer assim. Portanto, estas empresas também não têm muito tempo para investir em coisas que não estejam a funcionar. Quando as coisas não resultam imediatamente como eles querem, desistem e avançam. Bom, portanto,
Vamos, em primeiro lugar, enquadrar este outro mercado. E vamos falar, por exemplo, do mercado das redes de internet fixa. A internet fixa é tão importante quanto as redes móveis. Porque uma empresa, em primeiro lugar, é importante lembrar que os sites móveis funcionam muitos deles, não todos eles, à base daquilo que é a internet fixa, ok? Portanto, se tu tens um site que não tem fibra, é um site que não vai poder. Ou seja, isto traduzido para uma linguagem muito simples, uma linguagem para eu compreender, né, que sou alguém que não sou um expert em telecoms, é basicamente como se os sites que tu tens aqui pela rua fossem routers, vamos dizer assim. E tu vais espalhando, entre aspas, routers aí por aí fora que vão estar ligados, ou seja, é completamente diferente tu teres um router que tem um serviço, vamos pôr 10 GB por 10 GB alimentado por fibra a difundir, ou teres um serviço qualquer em DOCSIS 3 ou em ADSL, vamos pôr, a difundir, não é? Portanto, se não chega lá o produto, ele também não vai difundir uma grande quantidade. Portanto, isto traduzido por miúdos é assim que funciona. Portanto, a qualidade das redes fixas de cada uma das empresas também ajuda muito nisso, ok? Portanto, ajuda sempre a que depois também as redes móveis tenham essa qualidade, não é? Portanto, quanto melhor forem as redes fixas de internet, não é só as redes que chegam à nossa casa, é toda a infraestrutura que envolve a chegada da internet aos grandes centros de distribuição e por aí fora, não é? Portanto, os grandes cabos, vamos dizer assim. Portanto, toda a rede móvel é baseada numa rede fixa em primeira instância. Portanto, é muito importante. Onde é que está a diferença? É na escala. E é aí que eu quero enquadrar. Ou seja, para vocês terem mais ou menos uma noção, estima-se que existam sensivelmente 132 milhões de casas nos Estados Unidos. Destes 132 milhões de casas, estima-se que 88,7% delas têm acesso a algum tipo de internet fixa, ok? O que dá um valor de 117,4 milhões de casas. Portanto, vocês estão a ver a magnitude da situação, não é? 117,4 milhões de casas é uma alarvidade. Estamos a falar de um país que geograficamente é enorme, não é? E, portanto, é de facto um mercado muito relevante para explorar. Mas, por exemplo, comparativamente às redes móveis, em que ou seja, é líquido dizer que cada pessoa nos Estados Unidos tem pelo menos um telemóvel. Nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, a taxa de penetração deste tipo de serviços, por exemplo, das redes móveis, é superior ao número de pessoas que lá vivem. Ou seja, por isso é que eu não coloco as redes fixas como sendo digamos assim, o business dentro do modelo de negócio, não é o produto que mais, digamos assim, que é mais apetecível, vamos dizer assim. Porquê? Porque, lá está, há 132 milhões de casas, mas existem 300 e tal milhões de pessoas. Ou seja, há aqui uma diferença de já mais de 200 milhões de serviços a menos. Ok? Porque, por exemplo, numa casa moram 4 pessoas, só há um serviço de internet fixa, não há 4 serviços de internet fixa, apesar de as internet fixas, neste caso, serem um produto mais caro, mas também requer uma infraestrutura física até àquele sítio. A rede móvel requer apenas um site que vai servir centenas de pessoas, milhares de pessoas, whatever. Bom, portanto, esta é a conjuntura da situação. Estamos a falar de 117,4 milhões de casas e 88,7% de casas com esse serviço. Ora bem, como é que funciona em 2025? Quais é que são os, digamos assim, os players de mercado ou seja, neste serviço que é a internet fixa? Bom, primeiro lugar, amigos, primeiro lugar, temos uma empresa que é a Xfinity. A empresa Xfinity, que pertence à Comcast, é, digamos assim, a maior e absoluta líder, ou seja, em número de subscritores de televisão e de internet fixa, mas nós depois já lá vamos também à televisão especificamente, vamos nos focar aqui mais à internet. Portanto, temos aqui a Xfinity, que pertence à Comcast, como sendo aquela que é a líder absoluta da cota de mercado, com valores a rondar os 30%, 28%, 30%, já vi sites que diziam 26%, enfim, ali à volta, vamos pôr entre os 26% e os 30%. Em segundo lugar, temos uma empresa chamada Spectrum, que pertence à Charter, que tem mais ou menos uma cota de mercado entre os 25% e os 28%. Portanto, ali muito perto, taco a taco, é mesmo, entre, digamos assim, a Comcast e a Charter, ou seja, com a Xfinity e com a Spectrum, estamos a falar de muito mais do que 60% da cota de mercado. Portanto, temos aqui dois players relevantes. E vejam que nem a Xfinity nem a Spectrum têm nada a ver com as outras três empresas. Ok? Para que vocês tenham aqui um pequeno spoiler, que nós já vamos lá mais à frente, estas duas empresas
nem sequer têm serviços móveis. Okay? Estas duas empresas são operadoras móveis virtuais. E são operadoras móveis virtuais da Verizon, para vocês terem uma noção. E nem sequer, já ia dizer que estou a dar spoiler, mas vou já avançar. Nem estas duas empresas que estão aqui, que são líderes naquela cota de mercado de internet fixa, por exemplo, com milhões de clientes, ok? Nem sequer tão pouco têm uma rede móvel. Ou seja, não é dizer assim, não, imagine o que é a Mel ser líder na rede móvel e nem sequer ter espectro nem rede própria, ter, por exemplo, imaginem ser uma rede móvel virtual da NOS ou da Vodafone. Portanto, é nesta loucura que nós estamos a falar. As duas empresas que lideram o mercado da internet fixa e da televisão não querem saber do móvel para nada. E para vocês terem noção, eles são operadores móveis virtuais da Verizon, fizeram um contrato há mais de 10 anos atrás de venda, tanto uma como a outra, atenção, que elas estão concertadas nisto, tanto uma como a outra, vendeu à Verizon o espectro que tinham, uma e a outra, pá, fiquem vocês com isto, que vocês têm uma boa rede, fiquem com isto, nós vamos ser vossos operadores móveis virtuais da vossa rede, claro, com esta venda vocês vão me fazer aí um contrato jeitoso, mas eu só vou vender telemóveis aos meus clientes com serviços fixos. Ou seja, se tu quiseres comprar um cartão da Xfinity ou da Spectrum para pôr no teu telemóvel e não tiveres nada em casa deles, não dá. Ou seja, tu só vais poder ter serviços móveis destas duas empresas se forem associados aos teus serviços de casa. Portanto, eles estão-se pouco cagando, digamos assim, para aquilo que é a venda da rede móvel. Se tu já tiveres, neste caso, o nosso serviço é uma adenda, é um serviço adicional. Lá está, aquela comodidade de teres tudo na mesma fatura e tal. De resto, caguei para essa concorrência. Portanto, isto é incrível. Okay? Isto é incrível. Depois destas duas, temos empresas mais pequenas. E empresas mais pequenas que, de alguma forma, são aquelas três. E é interessante, não é? É interessante como dizermos que, não, aquelas três big boys das redes móveis, agora aqui são meninos. Ou seja, temos aqui, em terceiro lugar, a AT&T, ok? A AT&T que tem aqui uma mistura, que ou seja, está inicialmente, estas três empresas, vamos lá ver uma coisa, tanto a Xfinity como a Spectrum têm o seu core business muito baseado, o seu core business não, estou sempre a dizer core business estupidamente, tem, digamos assim, o seu modelo é muito baseado em DOCSIS, coaxial, ok? Portanto, não é a fibra, claro que eles desenvolvem a sua rede do ponto de vista, principalmente nos grandes centros urbanos e nas zonas mais recentes, eles vão avançando sempre com modernização e com fibra, ok? Mas a maioria é DOCSIS, inclusive há aqui sempre, neste caso, o início da introdução do DOCSIS 4, que vai permitir velocidades, pelo que eu estive a ver, até 6 gigabits, mas vi informações, há de haver aqui pessoal mais entendido nisso, que pode chegar até 10 gigabits de velocidade com DOCSIS 4, sendo que a nível de upload chegará a sensivelmente 6 gigabits, algo desse género. Ou seja, não é igual à fibra que consegue cenas simétricas, 10-10 com facilidade, mas o DOCSIS tem a vantagem, o coaxial tem a vantagem de ser uma tecnologia mais barata de desenvolver, neste caso. É mais barato, digamos assim, espalhar DOCSIS do que espalhar fibra, por aquilo que eu verifiquei. Mas pronto, se houver aqui alguma imprecisão, pá, vocês vão já ao comentário e vão já dar aí todas as dicas e tudo aquilo que considerarem relevante. Portanto, AT&T, terceiro player, 12 a 15%, com uma fibra maioritária, com uma mistura de coaxial com fibra, mas a crescer na fibra. Depois temos aqui a Verizon, que tem basicamente a Verizon Fios, ok, que é a sua fibra. Isto é muito interessante porque eles dizem Fios, nós podíamos ler aquilo fios, não é? Mas é Fios. Portanto, tem aqui a Verizon Fios, que é basicamente a sua rede fibra, ok? Maioritariamente fibra, redes modernas. Mas tem aqui também uma componente que nós já vamos falar a seguir também com a T-Mobile, que é o 5G Home. Ou seja, basicamente nos Estados Unidos, vocês podem imaginar que pela dimensão do território, e aliás, pelos próprios dados que eu vos dei, portanto, 88,7% das casas têm de alguma forma acesso a estas redes. Mas imaginem, deste 88,7% pode haver aqui uma grande parte que não tem acesso a redes de boa qualidade. Por exemplo, nós cá em Portugal temos uma percentagem de casas que têm acesso a rede fixa, mas é ADSL.
certo? Que é a mesma coisa que não ter. Ter aquilo ou não ter nada, mas vale dizer que não tenho, para não passar vergonha em 2026, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, há aqui uma percentagem de pessoas que têm, mas têm mau, e há outras que nem sequer têm, que estão aqui nestes sensivelmente 12,3% que eu mencionei. Portanto, faz sentido ter um serviço diferente. E eu acho até que em Portugal nós devíamos ter mais isto, que é ter o fornecimento de um router com um cartãozinho 5G que tem acesso à internet e que garanta às pessoas um serviço relativamente interessante. Se bem que hoje em dia nós podemos fazer isso com o nosso próprio telemóvel. Eu, por exemplo, não tenho aqui algum tipo de problema de serviço fixo, eu ligo o meu telemóvel em hotspot, no caso do meu fixo ligo por cabo e meto o meu telemóvel a dar, entre aspas, dados ao meu computador fixo e consigo fazer o meu trabalho do dia a dia. Claro que não vou conseguir enviar vídeos em grande qualidade, claro que não vou fazer downloads incríveis, mas vai ser o suficiente para fazer as coisas. Portanto, os nossos telemóveis meio que vieram substituir as pens e os hotspots e tal e coisa. Mas pronto. Portanto, a Verizon consegue chegar aqui a uma cota de mercado entre 8% e 10%, maioritariamente com estes dois serviços da Verizon Fios e do 5G. Depois, temos aqui a T-Mobile. A T-Mobile é uma coisa muito interessante. Nas primeiras vezes que eu estive a estudar esta situação, eu percebi que a T-Mobile estava fora da rede fibra, ok? Ou seja, a T-Mobile estava-se a cagar para as fibras e para as conversas. A única coisa que a T-Mobile tinha era o 5G Home Internet. Ou seja, era um tal serviço que permitia às pessoas terem acesso a uma internet fixa, mas através de redes móveis. Ou seja, o tal router. Mas depois, quando estive a estudar isto mais a fundo, verifiquei que a T-Mobile, entretanto, agora nos finais de 2025, por meio de consolidações e compras de empresas regionais e tal, já está numa fase inicial de lançamento da fibra T-Mobile, ou T-Mobile Fiber. Ou seja, a T-Mobile vai também entrar neste mercado porque deve ter considerado que é lucrativo e que faz sentido, ok? Depois temos aqui alguns outros players, também, eu não vos disse a cota de mercado, sensivelmente 5-6%, a T-Mobile tem estes 5-6% a contar com este 5G, giro, estes 5G Home Internet, ou seja, basicamente a cota de mercado de fibra ainda é relativamente baixa, mas mesmo assim não está muito longe da Verizon. Ou seja, dizer que a AT&T, a Verizon e a T-Mobile estão em terceiro, quarto e quinto player nesta ótica da internet fixa, ok? De longe, muito longe, menos de metade do tamanho das outras duas. Portanto, a primeira melhor colocada deste pelotão de 3, que é a AT&T, não tem metade da dimensão do segundo e do primeiro. Portanto, estão a ver a cena, não é? Depois temos aqui outras operadoras interessantes, alguns outros, digamos assim, players, alguns que nos são conhecidos, por exemplo, a Starlink, tem 2%. Aqui, nem com uma tecnologia baseada, digamos assim, nem em coaxial, nem em fibra, nem em rede móvel. Estamos a falar da questão da rede de satélites do Elon Musk. E aqui a Starlink tem muita possibilidade de crescimento, principalmente porque eu meto-me na cabeça de um americano, e um americano é alguém que, claro, sabe que o seu país é muito forte militarmente, sabe que dificilmente acontecerá alguma coisa no território nos Estados Unidos, apesar de já aconteceu, não é? Mas que estão mais protegidos do que os outros, vamos dizer assim. Mas, ao fim e ao cabo, eu penso assim, bom, cada vez mais as redes de telecomunicações são muito importantes, cada vez mais. O Elon Musk conseguiu fazer aqui um serviço que, basicamente, desde que eu garanta a minha infraestrutura e ele garanta a dele lá do espaço, eu vou ter sempre comunicações. Ou seja, se eu conseguir fazer chamadas via satélite e se eu tiver o meu Starlink aqui, eu vou conseguir ter sempre internet e consigo fazer chamadas até. Ou seja, do ponto de vista de um país que gosta de andar aí ao banano em toda a gente e que de vez em quando pode terem uns receios de acontecer qualquer coisa. E quando eu vos digo acontecer qualquer coisa, hoje em dia, em 2026, os conflitos já não são chegar ali um canhão e arrebentar umas coisas e vir para aqui um bombardeiro. Nos Estados Unidos isso não vai acontecer. Mas quem é que nos garante que não pode haver um cyber-ataque? Quem é que nos garante que não pode haver perturbações remotas, digamos assim, daquilo que é, por exemplo, os serviços de energia, como nós tivemos cá em Portugal a questão do apagão, e nós percebemos o quê? Percebemos que é muito difícil, por exemplo, do ramo das tecnologias, nós conseguirmos dar conta, ou seja, vai chegar uma altura em que a energia vai ter que ser racionada. E essa energia, para ser racionada, os serviços de telecomunicações vão ficar gravemente afetados. Portanto, tu teres um serviço como o Starlink é garantir que, desde que tu tenhas o teu telemóvel com bateria e desde que tu consigas conectar a tua infraestrutura da Starlink a um powerbank, a um gerador, a uma coisa qualquer, desde que tu garantas do teu lado particular o serviço,
ele vai garantir lá no espaço da mesma maneira que garante sempre, ok? Portanto, basicamente tu vais estar sempre contactável e vais estar sempre mais à frente. Eu acho que a Starlink vai crescer muito desse ponto de vista, porque depois tu imagina, ok, eu tenho um gerador em casa ou eu tenho uma powerbank gigante em casa, vou ligar o meu modem, vou ligar o meu router aqui, vou ligar todas as minhas coisas aqui em casa. De que é que vale se entretanto tiveres um apagão de 36 horas, onde já nenhum site está a emitir, onde o governo já decretou shutdown em grande parte das infraestruturas e ficou só disponível para 3 ou para 4, percebem a magnitude da situação? Portanto, eu acho que a Starlink tem muito para onde crescer aí. Depois temos aqui duas empresas que eu vou falar só porque acho que são importantes. Em primeiro lugar, Altice, ok? A Altice USA, que é basicamente uma subsidiária da Altice, que cá em Portugal tem a Mel. Lá a Altice tem a Ótimo, ok? É uma empresa relativamente irrelevante na scene do mercado, tem ali 3-4% da cota de mercado, mas pronto, achei curioso só porque nós também a temos cá. E depois temos aqui a Cox, Cox Communication, tem um nome interessante. Isto maldito Cox, hã? O que é que vendes? Cox, engraçado. Bom, a Cox Communications, que tem alguma relevância, vamos dizer que é o sexto player, para aí com uns 5% de cota de mercado, mas que entretanto a Spectrum já está com finalmente para acordos de fusão com ela. Portanto, vai ser aqui a Spectrum a crescer mais um pouco e praticamente a garantir o primeiro lugar da, digamos assim, daqui da cota dos players. Portanto, aqui neste caso, pela primeira vez a Spectrum vai conseguir ultrapassar quase com toda a certeza a Xfinity, ok? Com a compra aqui, com a fusão aqui desta Cox Communication. Portanto, isto vocês já sabem. Pois existem muitos outros, pequeninos, regionais, mas é o que é. Vamos avançar aqui um bocadinho na história. Portanto, isto é o estado em que está, só para resumir. Xfinity em primeiro lugar, Spectrum em segundo lugar, AT&T, Verizon e T-Mobile em terceiro, quarto e quinto lugar respectivamente, e depois temos ali a Cox Communication que já vai para a Spectrum e portanto vamos ter aqui no decorrer dos próximos meses o regulador a autorizar, e se estiver tudo nos conformes com o negócio, estamos a dizer que passaremos a ter um novo player em primeiro lugar, ok? Bom, vamos então agora ver aqui, ponto por ponto, as histórias que levam, neste caso, tanto a Comcast, que é a dona da Xfinity, como a Charter Communication, que é a dona da Xfinity, aos seus derivados, aos seus devidos postos, ok? Bom, relativamente à Comcast, vamos voltar a bater na história da AT&T. Isto é uma coisa impressionante. É impressionante esta história da AT&T. Porquê? Parece que tudo aquilo que toca a AT&T, ou seja, tudo aquilo que é o mercado das telecomunicações já foi a AT&T ou é a AT&T, é uma coisa incrível. E se vocês não tiverem a ver estes vídeos de uma maneira relativamente organizada na vossa cabeça, vocês já nem sabem que AT&T é que eu estou a falar. Ok? Bom, portanto, para quem não viu o primeiro vídeo, não vai perceber nada do que é que eu estou aqui a dizer. Quem viu, vai perceber um bocadinho. Bom, em 2002, a Comcast era uma empresa pequenina, era uma empresa regional, era uma empresa que não tinha a dimensão que tem hoje, não era o primeiro player, e que então basicamente decidiu avançar com um movimento de consolidação importantíssimo. Eu até tenho que beber água. Ora bem, decidiram avançar aqui com o movimento de consolidação com quem? Com a AT&T Broadband. Quem era a AT&T Broadband, Pedro? Outra vez a AT&T. Eu já ouvi falar da AT&T, eu já ouvi falar da SBC. Ai meu Deus, e agora? O que é isto? Calma. A AT&T Broadband digamos assim, era o braço da AT&T original, a verdadeira, a que foi acusada de monopólio, que em 2002 já estava em processo de dissolução, ok? Portanto, vocês lembram-se que houve um processo contra a AT&T original, que obrigou a criar as Baby Bell. Quem não viu, veja o primeiro vídeo, que eu explico lá isso bem. E basicamente qual era a questão? A questão era, a AT&T continuava a ter monopólio em muita coisa. Na mesma, ok? Portanto, a questão dos serviços de televisão e de internet era exatamente a mesma coisa. Portanto, a AT&T Broadband era o braço, digamos assim, da AT&T original no segmento da televisão e de internet. Bom, em 2002, a Comcast olhou e disse: meus amigos, tenho 47 bilhões de dólares para vos dar. Passa para cá. E então, como quem não quer a coisa, de repente a Comcast torna-se a maior empresa de internet fixa e de televisão a cabo dos Estados Unidos da América. De repente, integra milhões de clientes na sua carteira e basicamente passa a ser o player 1. Com uma só fusão.
ok? Porquê? Porque a AT&T continuava a ser gigantesca. Existiam outros players no mercado, mas a AT&T era gigantesca. E portanto, sim senhor, a partir daí houve um crescimento e em 2011 a Comcast decidiu fundar a Xfinity, ok? Portanto, mudar o nome para Xfinity. E há aqui um movimento muito interessante, que é a Comcast, não contente com a liderança em 2002, com a compra da AT&T Broadband, decide olhar para o mercado em 2014 e dizer assim, está aqui uma empresa que tem dimensão, que é a Time Warner Cable. Pá, esta empresa é muito interessante. E se a gente comprar? Vamos comprar. Vamos ficar ainda mais líderes. Vamos ter ainda mais monopólio do mercado. Só que o Department of Justice, o DOJ, disse logo, meus amigos, salta fora. Salta fora porque eu não vou permitir esse monopólio. Portanto, tu já és o líder, não te vais tornar ainda mais líder, vais-me tirar um player do mercado, vais consolidar ainda mais a tua relevância e, portanto, não pode ser. Portanto, adeus ao passa bem. Bom, enfiaram a violinha no saco, foram-se embora, continuaram a fazer pequenas compras de operadores regionais a cabo em zonas urbanas e suburbanas e principalmente também algumas zonas rurais. Porque vocês imaginam que fibrar, como dizia a Ana Figueiredo da Mel, fibrar um país da dimensão dos Estados Unidos não é uma brincadeira, não é? Ter a capacidade de cobertura, nem que seja com DOCSIS, em zonas rurais e zonas suburbanas, nas grandes metrópoles e tal, é uma coisa. Até porque aí, neste caso, a expansão compensa porque são milhões de clientes num curto espaço geográfico. Agora, ires lá para os interiores do Texas, ires para os interiores do Nevada, ires para os não sei quê, para o Arizona, é complexo, não é? Portanto, basicamente, o processo de crescimento destas redes baseia-se muito também na compra de pequenas empresas que já têm uma certa difusão dentro de zonas onde eles querem estar, compram-nas e simplesmente espalham os seus serviços por mais essa zona, não é? Pronto, e continuaram assim, portanto, em 2018, com investimentos significativos em DOCSIS 3.1, que entretanto em 26 já começa o desenvolvimento, já há muitas áreas até com DOCSIS 4, mas em 2018 com 3.1, e a expansão, lá está, para rede fibra nas zonas urbanas, ok? Nas zonas maioritariamente urbanas. E pronto, e mantém até hoje o domínio da internet fixa e acaba. Portanto, mais uma história em que nós temos aqui um grande player que vem de outra vez da AT&T, ok? Recordem-se que já nos móveis a AT&T desfez-se em 7 e mesmo assim todas juntas começaram a ir buscar outra vez o domínio e hoje em dia nós percebemos que, apesar do número 1 ser claramente a Verizon, que também vem de uma ex-Babybel, a AT&T original já começa a crescer outra vez, não é? Portanto, a AT&T já está a crescer outra vez e já vai por aí acima no sentido de tentar chegar aqui ao valor. Portanto, a AT&T hoje tem 120 milhões de clientes, não é? Portanto, estamos a dizer que tem menos 26 milhões de clientes do que, por exemplo, a Verizon, que nasce de uma Bell Atlantic, que era uma Babybel com a GTE, e a AT&T nasce com a SBC com a Bell South. Portanto, estão a ver, isto é AT&T, tipo, todo lado na mesma, não é? Só mudou foi os nomes. Portanto, Comcast em primeiro lugar. A história aqui da Charter Communication, a número 2, também tem aqui um contorno interessante, porque lá está, com a desgraça dos outros, estou eu bem. Foi isso que a Charter disse. Com a desgraça dos outros. O quê? O Department of Justice não deixa estes gajos comprarem a Time Warner? Interessante. É que eu não sou líder. Se calhar a mim deixam. Bom, princípio dos anos 2000, lá está, era um pequeno operador regional. 2006 a 2010 começa com a consolidação da expansão de internet de banda larga usando as infraestruturas que já existiam. Lá está, sempre a mesma tecnologia, sempre a mesma ideia, que é a aquisição de pequenos provedores de cabo e alguns investimentos nessa altura em DOCSIS 3.0 para ter melhor capacidade de serviço. Depois, 2010 a 2015, continua esse período de crescimento com a compra de variadíssimas empresas regionais e pequenos operadores a cabo também para conseguir chegar a regiões suburbanas e secundárias. E em 2016 acontece o boom. O que é a explosão? Acontece que a Charter compra a Time Warner Cable e a Bridge
House Network. Duas empresas relevantes no setor das telecomunicações fixas e, neste caso, televisão, pelo valor de 79 bilhões de dólares, aproximadamente 79 fucking bilhões de dólares, e torna-se assim a segunda maior operadora dos Estados Unidos, só atrás da Comcast. Ou seja, aquele negócio que o Department of Justice negou à Spectrum, que negou agora perdi-me, que negou a Xfinity, agora permitiu à Spectrum. Ou seja, porquê? Porque a Spectrum não tinha essa posição de relevância que a Xfinity já tinha. Ou neste caso, que aqui a Comcast já tinha. Portanto, com este boom, basicamente passamos a ter aqui um crescimento massivo, não é? da Spectrum. Portanto, a Spectrum passa para segundo lugar e verificamos aqui que a Charter torna-se, neste caso, a Spectrum torna-se a segunda maior operadora a cabo nos Estados Unidos da América, só atrás da Comcast. Tem um aumento abrupto de cobertura fixa de alta velocidade em zonas urbanas e suburbanas e expande massivamente o número de clientes, tanto internet como TV, com milhões de assinantes a serem adicionados de uma só vez, e de repente elimina-se dois players e a Charter cresce substancialmente. Entre 2017 e 2020, já depois da integração e da expansão da Spectrum com esta Time Warner Cable e a Bridge House, inventa de começar a fazer investimentos de DOCSIS 3.1 para aumentar ainda mais a velocidade e faz o lançamento dos planos Spectrum Internet, ok? Como marca internacional, como marca nacional, peço desculpa, tanto de televisão como de telefone. Continua ainda assim no seu desenvolvimento através da compra, portanto, para chegar a mais zonas ainda, através da compra de pequeninas empresas suburbanas e rurais. Portanto, isto é transversal a todas, basicamente. Hoje em dia, basicamente, está a focar-se na criação da Spectrum Internet Fiber para chegar a cidades metropolitanas com o serviço de mais alta qualidade. Porquê? Porque estão a sentir a entrada das outras três. As outras três estão a entrar nessas grandes zonas urbanas, nos centros metropolitanos, com internet maioritariamente fibra e de grande qualidade. Portanto, estas empresas, porque têm uma grande base, se começarem a ser corroídas na zona do agrião, vamos dizer assim, vai correr mal, não é? Pronto. Portanto, estão claramente a desenvolver nesse sentido. Vão fazendo essas pequenas aquisições para cobrir zonas onde eles estão a falhar ainda, e basicamente estão a deixar em segundo lugar a questão das televisões, mas nós já lá vamos. Portanto, basicamente é um bocadinho essa a história da Spectrum. A Spectrum nasce com esta grande fusão que acontece, que foi negada à Xfinity, mas que a eles foi permitido. Agora vamos falar aqui um bocadinho sobre a história da AT&T. Mais rápida esta história, mas também é muito interessante. A AT&T, basicamente, quem é hoje a AT&T? A AT&T hoje era a SBC no ano 2000. Lembram-se disso? Não é? No ano 2000 só existia uma AT&T, que era a AT&T original. Okay? Esta outra foi criada a posteriori, depois dessa Babybel SBC comprar a AT&T original. Bom, portanto, nos princípios dos anos 2000, a SBC, a atual AT&T, não era a velha, ok? Estão a perceber? Se não perceberam, primeiro vídeo. A SBC já tinha alguns serviços, neste caso, tanto de telefone fixo, neste caso, como alguma internet, vamos chamar a DSL, ou DSL, neste caso, internet por cobre. Pronto. O que é que acontece? Em 2006, a SBC comprou a Bell South. Vocês lembram-se, não é? Portanto, a SBC comprou a AT&T, o nome da SBC passou a ser AT&T, e depois essa AT&T, que era a SBC, comprou a Bell South, que era a segunda Babybel, que estava com a SBC na altura, que estavam juntas, não é? Pronto. O que é que acontece? Quando a SBC compra a Bell South, integra milhões de redes de cobre e fibra, e alguma fibra, da Bell South, ok? O resultado disso foi que basicamente passou a tornar-se um player relevante nesta área da internet fixa, ok? Com a compra da Bell South, porque em 2000 ainda não eram assim tão relevantes nesse sentido. Como compraram depois o seu sócio, digamos assim, que tinha 50%, acabaram por ter alguma posição relevante. O que é que acontece? Desde essa altura, 2006 até 2021,
houve alguns movimentos de tentativa de crescimento na internet fixa e conseguiram, não é? Conseguiram, porque vimos aqui que a AT&T hoje digamos assim, é o primeiro dos últimos, portanto está em terceiro lugar do pódio. E portanto continua a ter esse crescimento e está a ter esse crescimento, só que tentou também entrar na televisão paga, e para isso eles tinham feito um movimento de consolidação comprando a Direct, ok? Para lançar a AT&T TV Stream. Pronto, o que é que acontece? Eles neste momento, 2021, 2025, estão-se a focar só mesmo no crescimento da expansão da infraestrutura fibra, ok? Portanto, o objetivo deles é mesmo entrar na questão da fibra. E para isso acabaram por vender, libertaram-se deste caso da DirecTV, que era deles, que eles tinham comprado com esse objetivo de tentar fazer crescer nesse segmento da televisão a cabo. Só que a televisão a cabo está pelas horas da morte, ok? E daqui a pouco já vamos falar mais sobre isso. E basicamente o que acontece? Acontece que neste momento a AT&T foca-se sobretudo no desenvolvimento e na expansão da sua rede fibra, ok? Então-se já a marimbar para, neste caso, a televisão a cabo. Portanto, o crescimento aqui desta AT&T de hoje em dia nasce desde os tempos da compra da Bell South. Portanto, torna-se um player minimamente relevante por causa disso que já vinha da Bell South. E o que vinha da Bell South vinha da AT&T original, não é? Portanto, vejam como estas coisas acontecem, como estas coisas são importantes de perceber que a SBC tinha alguma posição, mas cresce ou só passa a ter uma posição ainda maior quando adquire neste caso, o seu sócio, vamos dizer assim. Portanto, a AT&T nasce também um bocadinho mais do braço da AT&T original. Bom, Verizon e a sua internet fixa. A história da Verizon também não é difícil. Como eu vos disse, a Verizon inicialmente era a Bell Atlantic e a GTE. A Bell Atlantic, que era uma Babybel, e a GTE, que era uma empresa privada, que não tinha nada a ver com isso. Era um operador nacional que tinha presença em zonas suburbanas e principalmente em rurais. Tinham alguns serviços de internet fixa. Era o Verizon High Speed Network, que era basicamente DSL, era cobre, as coisas dessa altura. Em 2006, 2010 existe um crescimento disso, ou seja, da parte da DSL, no sentido da tecnologia, vamos dizer assim. E é aí que começa o crescimento da vertente Fios. Ou seja, a Fios, Verizon Fios, era basicamente a internet por fibra da Verizon. Portanto, é do género, vou-te lançar um e-mail a dizer agora já tens cobertura Verifone Fios aí na tua casa. Significa que já tens fibra aí, não é? Portanto, basicamente era isso. Bom, basicamente, o que é que eles quiseram fazer? O Fios permitia 3 serviços, ok? Portanto, era não só a questão da fibra, como tinha também TV a cabo e telefone associados, um bocadinho à Latua, como nós temos aqui. E decidiram começar inicialmente em Nova Jersey e algumas regiões do Norte e do Nordeste. E para fazer crescer mais isto, decidiram fazer a divisão que era: vamos fornecer esta Fios nas grandes centros urbanos e vamos continuar a comprar as pequeninas regionais para chegar aí às zonas onde nós queremos para fornecer Verizon, esta história do High Speed Network, né? Coaxial, basicamente. Bom, em 2011, 2015 esta expansão continua, começam a chegar a novas cidades e também a alguns subúrbios: Nova York, Filadélfia, Boston, Washington DC. Basicamente começam a descontinuar, digamos assim, DSL, portanto a ADSL, cobres, velocidades miseráveis, começam a descontinuar isto em áreas urbanas e começam a substituir tudo por fibra. A estratégia muda completamente nesta altura e passa a ser, em vez de nos focarmos em crescer, em ter mais e mais e mais, vamos começar a olhar para a qualidade. Porquê? Porque entretanto já vinham players, não é? Entretanto já estavam a ver a AT&T atrás, já estavam a ver aí também a T-Mobile a querer aparecer. Agora, a T-Mobile a aparecer numa outra vertente, mas a T-Mobile em 2025 já é, claro, um player relevante. Enfim, o que é que acontece? Por causa disso, entre 2016 e 2020, a Verizon começou a fazer um movimento ao contrário, ok? Portanto, começou a desinvestir das zonas rurais para se poder focar nas outras zonas urbanas. Para isso, começou a vender parte dos seus, ou seja, parte dos seus ativos, daquilo que tinha andado a comprar para crescer nas zonas urbanas ou nas zonas rurais e suburbanas, começa a vendê-los para empresas como a Frontier Communications, que é hoje um player
pouco relevante, mas que ficou mais, digamos assim, interessado em explorar essas zonas mais remotas, onde acredito eu até que a competição seja menor. E pronto, ou seja, a Verizon começou a fazer o movimento ao contrário. Em vez de continuar a comprar, para estar em mais sítios, vamos sair desses sítios que não nos são rentáveis, pegar nessas verbas e vamos crescer nas zonas onde podemos realmente competir, porque vem aí competição da grossa. Hoje em dia, entre 2021 e 2025, começaram, portanto, continuaram esse desenvolvimento das suas redes fixas e fizeram a introdução do Fixed Wireless Access, ou seja, basicamente aquela alternativa que a T-Mobile vai fornecer, portanto, às zonas onde não têm fibra. Ou seja, se eu te for fornecer aí coaxial, ou neste caso se eu for fornecer aí um serviço de pizza, provavelmente tu vais ter, ou eu não vou querer investir para aí, e tu não vais ter uma velocidade que satisfaça. Se eu te oferecer aqui este wireless access com uma rede 5G brutal em estrelas, provavelmente tu vais ter uma velocidade que te vais interessar, e eu vou tornar-me mais relevante nisso. E entretanto vem a T-Mobile e faz a mesma coisa, só que entretanto a T-Mobile em 2025 já está a avançar com a T-Mobile Fiber. Portanto, temos aqui a história. Portanto, o que é relevante da análise é basicamente isto, ou seja, temos as três principais com presença, mas presença curta, presença que pode vir a crescer nos próximos anos, dependendo de como é que tanto a Xfinity como a Spectrum vão estar no mercado. E acima de tudo perceber que de facto são muito grandes numa área, na área dos móveis, mas depois na área dos, digamos assim, da fibra, não são tão relevantes assim. Avançando, vamos passar então aqui para a segunda parte do vídeo, e esta é mais curta. Vamos falar sobre a questão da televisão, digamos assim, a questão da televisão. A questão da televisão, a cabo. Portanto, nós aqui temos uma divisão em três fases do novo modelo de assistir a televisão, vamos dizer assim, televisão enquanto aparelho, ok? Há três formas. Há os vMVPD, há os MVPD e há o streaming. Bom, o que é o MVPD? O MVPD é o tradicional Multi-Channel Video Programming Distributor. Ou seja, basicamente é aqueles serviços que nós temos em casa, seja através de coaxial, seja através de satélite ou daquela IPTV, mas que é gerida pelo próprio operador. Ou seja, o operador fornece-te uma box, fornece-te uma aplicação e tu, através dessa box e dessa aplicação pela internet, assistes aos conteúdos que o teu operador te vai dar acesso. Essa forma de ver televisão continua a ser dominada pelas duas relevantes, a Charter e a Comcast, ou seja, a Xfinity e a Spectrum. Em terceiro lugar aparece mais um player. Lembram-se? DirecTV. Esta DirecTV pertencia à AT&T, só que a AT&T mandou cagar o mercado das telecomunicações da televisão. Okay? Simplesmente disse, isto é um mercado que está em falência, eu não vou gastar mais dinheiro aqui, eu vou vender a DirecTV, façam a vossa vida. E deixou a DirecTV em terceiro lugar dos players, com 7,2 milhões de clientes e 13,3% da cota de mercado. Relembrar que o primeiro e segundo, que é a Xfinity e a Spectrum, têm 26,1% cada um. Ou seja, estão ali empatados com 14 milhões de clientes cada um. Em terceiro lugar, Dish, televisão por satélite. Lembram-se daquilo do primeiro vídeo. A Dish é uma operadora relevante, tem 12% da cota de mercado de televisão, tem 6,5 milhões de clientes e foi por causa disso que decidiu começar a crescer no móvel. Porque este mercado em questão está a morrer. Ok? E está a morrer a um ponto significativo. Eu tenho aqui dados para vocês terem uma noção. Em 2014, o número total de serviços de televisão a cabo através deste serviço tradicional era de 102,1 milhões de clientes. Em 2014, não foi no século passado. Ok? Foi há 12 anos atrás. Portanto, 102,1 milhões de clientes. Em 2025, o número era de 49,6 milhões de clientes. Ou seja, este mercado morreu no espaço de 12 anos em mais de 50%. Portanto, quem é que está interessado em começar a desenvolver isto? Ninguém. Estão cá os players que estavam cá e quem começar a fugir está a ir bem. Depois temos aqui a Altice, por exemplo, que tem 2,3 milhões de clientes lá, com 4,2% da cota de mercado. A Verizon Fios, com cerca de 3 milhões de clientes. Temos aqui, com 5,6%, para vocês verem, a Cox, que vai se juntar aqui com a Spectrum, tem 3,9%, ou seja, vai ser mais uma vez a Comcast a passar para primeiro lugar com a adição aqui desta Cox. Portanto, ou seja, basicamente é dizer o quê? AT&T aqui não risca, não existe.
A T-Mobile aqui nem quer ouvir falar sobre isso. Não tem serviço móvel, não tem serviço de televisão. Não quer saber. Não vou investir nisso. Ok? E só temos uma. Portanto, dos 3 principais que lideram no móvel, a nível da televisão, chapéu completo. Chapéu completo. Só está cá a Verizon a dizer que tem. Tem 3 milhões de clientes. Ou seja, até a Dish, que vem lá dos primórdios do News, tudo bem que tem o serviço de satélite e que provavelmente pode interessar muita gente, tem mais clientes do que a própria Verizon Fios. Portanto, é o quê? Para vocês terem noção. Ou seja, a Charter e a Comcast valem 5 vezes mais do que a Verizon Fios. Portanto, só para vocês terem noção. Portanto, esta é a forma tradicional que está em morte lenta. Depois, temos o processo ao contrário, que é o quê? Virtual Multi-Channel Video Programming Distributor. Ou seja, esta é uma forma diferente, que é uma forma que nós não temos cá. Ou seja, nós lá, por exemplo, se eu vos disser assim, vocês querem saber, meus amigos, vocês estão a ver este vídeo, pá, muito bacana, querem que eu vos dê uma novidade? Vou-vos dizer assim, querem saber qual é que é o maior operador virtual de distribuição de televisão nos Estados Unidos da América? Dizem assim, virtual, mano, como assim? Mas o que é isso? Não, é basicamente televisão paga, como a do cabo, mas através de internet. Ou seja, eu não te vou fornecer uma Vox, eu não te vou fornecer internet, eu não te vou fornecer nada. Simplesmente eu tenho um serviço. Isto é como se fosse a Netflix cá do Burgo, só que tem canais. Imaginem o que é, vocês pagarem uma subscrição da Netflix, mas dentro da Netflix tem canais de televisão e passam lá programas em vários canais. Pronto, qual é o primeiro? YouTube TV. YouTube TV? Mas estás-te a passar? YouTube? Calma. YouTube TV. Para vocês terem noção, o YouTube TV tem nos Estados Unidos, à data de hoje, 148 canais. É um serviço que vos fica por sensivelmente $60 por mês. E tem grande parte dos canais que vocês conhecem como sendo tradicionais. Só que tem aqui uma particularidade que é a possibilidade de vocês poderem ter serviço, ou seja, podem ter até 3, com uma conta só dos $60, podem ter até 3 pessoas a assistir em simultâneo em casa e podem ter até 6 contas domésticas, ok? Associadas a essa mesma mensalidade. Só que isto é uma nova forma, não é? Porque basicamente eu vou ter 138 canais, eu chego ali, subscrevo o YouTube TV e não tenho operadora nenhuma. Eu, por exemplo, só preciso ter internet em casa. A partir daí eu depois escolho se quero o YouTube TV, depois tenho o segundo player mais relevante que é a Hulu, mais a Live TV que tem 4,5 milhões de utilizadores. Temos a Sling TV com 2 milhões, a Fubo TV com 1,6 milhões. Ou seja, nós estamos a dizer que o líder neste segmento virtual, que é o YouTube TV, tem entre 6,5 e 8 milhões de clientes. Significa que é maior do que a Cox, do que a Altice, do que a Verizon Fios e do que até a Dish. Ok? E até a DirecTV. Ou seja, estamos a dizer que este YouTube TV, daqui por não mais do que 6 milhões de clientes, ou seja, nem precisa de crescer a 100%, daqui por um crescimento de 70%, 80%, já é o primeiro operador dos Estados Unidos, em número. Okay? E as outras que vêm atrás igual, não é? Porque basicamente eu este mês posso subscrever o YouTube TV, para o mês que vem posso subscrever a Hulu Live TV, para o outro posso subscrever o que eu quiser. Percebem? Portanto, os Estados Unidos estão em franca mudança nisso. Nós cá em Portugal não temos isto. Okay? Nós cá em Portugal não temos operadores que fornecem o serviço a cabo de uma forma virtual para eu ter uma subscrição. Okay? Eu vou ter que fazer essa compra diretamente às telecoms. E lá não. Lá é como se fosse uma vertente privada virtual disto. Okay? É brutal. E depois temos o crescimento do streaming, não é? Obviamente. O crescimento do streaming vai dar a machadada final. Não é? Eu, por exemplo, hoje vou ligar a televisão para ver se aconteceu alguma notícia. Não é? Se aconteceu não sei o quê. Tu vais lá e ligas a televisão. Fora isso, o que é que tu fazes? A televisão até já abre diretamente na Amazon, na Netflix ou no HBO ou noutra coisa qualquer. Já nem abre na aplicação da televisão. Não é? Então, às vezes, quando me dizem para ir ver qualquer coisa à televisão, eu já nem sei onde é que está a aplicação da televisão. Onde é que está a aplicação da Digi? Onde é que está? Não, está aqui. Ok. Aí, porra, tenho que atualizar, que eu já não abri isto há 3 meses. Estão a ver? Enfim. Portanto, nos Estados Unidos há uma liderança da Amazon Prime, com 22% da cota de mercado, a Netflix em segundo, com 21%, e depois as outras todas. A Max, que é a HBO com a Discovery, Disney Plus, Hulu, Paramount Plus e Apple TV. Portanto, claramente, aqui um mercado que cada vez interessa menos. E, portanto, agora, não, olhando para isto e percebendo que há uma queda substancial de sensivelmente 50% em 12 anos. E para vocês terem noção, eu quero mesmo que vocês tenham noção do quão exponencial isto está a ser. Ou seja, no segundo trimestre de 2022, a televisão tradicional decai de 84,4 milhões de utilizadores para, no primeiro trimestre de 25, ou seja, estamos a falar aqui de nem 3 anos,
para 70,3. Ou seja, a televisão tradicional em 2 anos e qualquer coisa perde 14 milhões de utilizadores. 14 milhões! É uma brutalidade. Ao contrário, por exemplo, da televisão por streaming, cresce no mesmo período de 14,2 para 20,7. E vejam que a televisão por streaming cresce, ou seja, cresce com a concorrência feroz do streaming direto. Ou seja, a malta opta por ter o streaming da televisão, certo? E depois soma a isso uma Amazon, uma Netflix ou uma Max para entretenimento. Portanto, é brutal. E é assustador a forma como isto está a acontecer, não é? Portanto, cada vez mais nós vemos a televisão a morrer. Mas, por exemplo, cá, no estado, cá em Portugal, tirando a Digi, por exemplo, que eu vejo muita gente que, por exemplo, tem internet 10 GB por 10 GB da Digi porque custa 15 euros e depois, por exemplo, a televisão não tem, não utiliza, ok? Vê as notícias na internet ou uma coisa qualquer, ok? Tirando isso, nas outras 3 operadoras meio que se institucionalizou ao longo de décadas que a televisão é uma coisa que faz parte, faz-me lembrar aquilo que era o telefone fixo. O telefone fixo não decaía porque eles meio que impingiam o telefone fixo. É tipo, ai, mas eu não quero telefone fixo. Não, mas você tem que levar o telefone fixo. É pá, desculpe, mas eu não quero um pisa-papéis em casa, não quero telefone fixo para nada, é mais um cabo, mais uma merda. Leve-o e meta-o na gaveta. Eu não quero saber. Você leva o telefone fixo, pá. Estás a perceber? E atribuíam-te um número de telefone fixo e quer tu usasses ou não, estava ali. Portanto, e foi isso que fez durante muitos anos os números do telefone fixo ainda estarem minimamente aceitáveis. Porque hoje em dia dizem assim, não, pronto, não quer, então vai, eu desconto-lhe 1 euro na mensalidade. Ninguém quer essa porcaria, pá. Ninguém quer essa porcaria. E a televisão é a mesma coisa hoje em dia. Por um lado, é interessante perceber que muitos dos canais tradicionais ainda estão dentro destas plataformas, por exemplo, como a YouTube TV, não é? E isso é positivo para aquilo que são os órgãos de comunicação social, porque senão então, com uma queda deste género, se não tivessem sido, se não continuassem a difundir para lado nenhum, já era a morte das comunicações, da comunicação social, mas pronto, continua a existir, mas as pessoas hoje em dia querem versatilidade, querem um serviço diferente, querem essa competitividade que estes serviços têm, ou seja, o YouTube TV tem a certeza absoluta que sempre que sair alguma coisa nova, eles vão querer ter, e depois vai haver sempre essa competição que é, o que é que vai acontecer que eu já comecei a perceber também, há operadoras que depois começam a utilizar isso como trunfo, um bocadinho à semelhança do que faz cá a Vodafone em Portugal, dizer assim, não, vocês subscrevem o nosso pacote de serviços e nós entretanto também vos garantimos Netflix e não sei o quê. Lá fazem a mesma coisa, mas com o YouTube TV. Dizer do género, por 20 dólares por mês eu forneço-te YouTube TV. Se vieres subscrever por fora, custa tipo 60. Mas eu forneço-te por 20 o YouTube TV, mas entretanto tens a minha internet e não sei o quê. Percebem? Ou seja, depois começam a utilizar isto como trunfo. Portanto, é preciso trabalhar isto. Há 3 vertentes diferentes. Nós cá em Portugal temos esta vertente do streaming e sabemos que o streaming cada vez mais tem muita relevância dentro da casa dos portugueses, mas esta questão da televisão virtual não funciona bem assim. Eu acho que só agora é que nós estamos a começar a fazer verdadeiramente a transição entre aquilo que era a televisão através do cabo coaxial, e eu vejo isso, por exemplo, agora com a questão da Digi. Há muita gente com dúvidas nesse aspecto. Então, mas eles passam, dá para ver em todas as televisões sem box, mas não sei o quê, mas é preciso o TDT, mas malta ainda faz muita confusão com isso. Acho que só agora, paulatinamente, é que já se começa a avançar no sentido das IPTVs, não na IPTV no sentido ilegal que se fala aí, mas na IPTV no sentido de teres uma box que acede à internet, tu abres a aplicação da operadora e começas a ver televisão através da internet, ok? E que se elimina completamente a necessidade do coaxial. E eu acho que nós ainda estamos aqui. Daí até aos virtual multi-channel video programming, acho que ainda vamos demorar mais um bocadinho. E depois temos a questão de escala, não é? Portanto, a nível de escala, nós também cá em Portugal não temos escala para o YouTube chegar aqui e dizer assim, bom, deixa cá ver, o que é que estes gajos têm aqui? 3, 4 milhões de casas. Não me apetece, ok? Não me apetece. Porque eu estou a começar a crescer nos Estados Unidos, já tenho 8 milhões e vou ter uma cota de mercado se calhar de 15 ou 20 milhões no decorrer do próximo médio prazo. Vou para a Europa fazer o quê? Se calhar nem vale muito a pena. Vou ter que vender isso a um preço da uva mijona lá, porque os gajos são os falidos, são os grandes tesos, mano. Acho que eles vão pagar 60 dólares. O americano paga 60 dólares como a gente paga 15, não é? Portanto, enfim. Foi interessante, pá, foi interessante analisar isto. É preciso tirar conclusões importantes daqui. Eu gostava que cá em Portugal existisse também mais esta ideia de nós termos operadores para além daquelas 3, termos aí é que eles se atiravam ao ar, não é? Aí é que era a loucura. Quando se diz assim, quando eu ouço a Ana Figueiredo a dizer assim, paz, mas vejam lá, nos Estados Unidos, com aquela população gigante. Eles só têm 3 operadores. Vejam lá.
Pô, é impressionante. Só tem lá 3 operadores naquela zona, não é? E nós aqui queremos ter 4. Nós somos os grandes burros. Ó, dona Ana Figueiredo, só no móvel estão 4. Na televisão e na internet estão mais outros 4. Ok? A questão é, se não estão mais é porque não querem estar, não é? Se não estão mais é porque não querem estar. Porque, por exemplo, só na televisão eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu conto 7. Certo? E se não está lá a AT&T foi porque deixou de querer estar. Certo? Se não está lá a T-Mobile é porque não se interessa. Porque a televisão está a morrer. Porque se fosse um mercado que lhes interessasse, eles estavam lá. Portanto, não é líquido dizer que existem 3 operadores nos Estados Unidos. É mentira. Okay? Existem 3 operadores relevantes do ponto de vista móvel, existem 2 operadores relevantes do ponto de vista fixo, só aqui estão 5, e depois existem 1 milhão de outros. Portanto, não é líquido dizer que existem 3 operadores nos Estados Unidos e tão pouco dizer que esse é o número ideal. É capaz de ser ideal na cabeça deles. É capaz. Aliás, os movimentos de consolidação que eles queriam, se calhar, era... Agora vamos ver aqui a Comcast a crescer um bocadinho, não é? A Spectrum a crescer um bocadinho. E eles, se calhar, um dia destes querem que... já que eles são operadores móveis virtuais da Verizon pega aí, ok, Charter e Comcast, a gente vai aí e compra isso. Pronto. E ficam líderes incríveis. Fica Verizon em toda a linha, AT&T, T-Mobile. Espetáculo. É isso que eles querem. Mas para o consumidor final, não é isso. Meus amigos, fica aqui a segunda parte. Eventualmente, se vocês gostarem, eu posso fazer uma terceira parte onde me vou focar diretamente nestas 2 fusões que o Department of Justice negou. Ou seja, vou olhar para ali e vou ver a questão da primeira fusão no mobile e desta fusão agora no fixo. Vamos olhar diretamente para estes 2 processos, perceber claramente o caderno de encargos, perceber exatamente como é que foi, ok? Fica então aqui mais um Viciado Comenta e vemos no próximo vídeo. Fui!